Durante o dia, o prédio funciona normalmente. Escritórios cheios, reuniões, computadores ligados. Pessoas entram e saem o tempo todo. Nada chama a atenção. Nada parece errado. Mas quando a noite chega, o prédio muda. Antes de ser um prédio de escritórios, este lugar era um hospital. Funcionou por muitos anos. Atendeu centenas de pessoas. Viu chegadas e também despedidas. O hospital não fechou de repente. Não houve escândalo. Nenhuma notícia nos jornais. Ele apenas encerrou as atividades. Meses depois, o prédio foi reformado e ganhou uma nova função. Entre todos os quartos do hospital, havia um em especial, o quarto 307. Ele foi desativado meses antes do fechamento. Sem pacientes, sem equipamentos, sem energia. Ninguém comentava sobre o motivo. O número apenas sumiu da rotina. Antes de ser apenas um número, o 307 teve um paciente, um homem internado há semanas, sempre no mesmo quarto, sempre no mesmo horário de silêncio. Ele não recebia muitas visitas, passava a maior parte do tempo sozinho. À noite costumava chamar a enfermagem, não por dor, mas para perguntar as horas, ou apenas ouvir outra voz. Às vezes, ele dizia que escutava alguém chamando o nome dele, mesmo quando o corredor estava vazio. Naquela noite, o hospital estava mais silencioso que o normal. Pouco depois das 3 da manhã, o paciente acordou assustado. Ele disse ter ouvido alguém chamar o nome dele. Não parecia um sonho. Não parecia um delírio. Às 3h17, os monitores do quarto 307 começaram a apitar. Quando a equipe chegou, o quarto estava em silêncio outra vez. O paciente havia morrido. Mesmo depois da morte do paciente, o quarto 307 não voltou à rotina. Meses depois, já com o hospital em funcionamento normal, uma enfermeira do turno da noite recebeu uma ligação interna. Origem, quarto 307. Ela sabia que o quarto estava desativado. Mesmo assim, pegou a chave e foi até o corredor. Às 3h17 da manhã, anos depois, o hospital já não existia mais. O prédio foi reformado, transformado em um centro de escritórios. Tudo novo, tudo funcional. Durante o dia, o lugar é cheio de gente, mas à noite, apenas um vigilante fica no prédio. Era ele quem fazia as rondas, quem ouvia os sons, quem ficava sozinho quando tudo apagava. E foi ele quem começou a ouvir batidas vindas de um andar vazio. No começo eram batidas fracas, sempre no mesmo horário, sempre depois das 3 da manhã. O vigilante achou que fosse o prédio. Canos, dilatação, algum problema estrutural, mas as batidas continuaram. 3 toques, pausa, mais 3. Como se alguém estivesse tentando chamar atenção. Do outro lado da parede, depois de algumas noites, as batidas mudaram. O vigilante passou a ouvir algo mais, baixo, quase um sussurro. Não vinha de um ponto fixo. Parecia se mover pelo corredor. Em uma das rondas, ele teve a sensação clara de que alguém chamou pelo nome dele. A mesma coisa que o paciente dizia ouvir. A mesma coisa que a enfermeira sentiu naquela madrugada. Como se a voz estivesse procurando resposta. O paciente morreu naquela madrugada. O hospital fechou meses depois. O prédio mudou. As pessoas mudaram. Mas algo ficou. O quarto 307 nunca voltou a existir. Mesmo após a reforma, o espaço permaneceu vazio. E desde então, nenhum vigilante consegue permanecer no turno da noite por muito tempo. Todos relatam a mesma coisa. Batidas, vozes e a sensação de estar sendo chamado pelo nome. Porque, segundo os relatos, isso acontece com todos que passam a noite naquele prédio. A pergunta é, se você estivesse lá, às 3h17, você atenderia quando chamassem o seu nome?